nós vamos ver hoje na palavra, o que é ser cheio do Espírito Santo. E é isso que nós precisamos de ser, é isso que foi até ministrado no louvor, o Keverson, né, na mesma direção. O Espírito Santo é um só, né? Assim como ele falou, para preparar essa palavra, ele ministrou também no coração do irmão Keverson, que ele estava ministrando louvor, falando, né, um louvor de ser cheio do Espírito Santo. Vamos ver aqui Salmo 92:10. Abrem aí a Bíblia. Então, quando você aceita Jesus Cristo, o Espírito Santo já passa a habitar em você, você já é batizado no Espírito Santo, a partir do momento em que você tem Jesus Cristo na sua vida. Então vamos entender aqui o que é ser cheio do Espírito Santo. Salmo 92:10 diz assim a palavra de Deus na versão Almeida, Revista e Atualizada: porém, tu exaltas o meu poder como boi selvagem, derramas sobre mim o óleo fresco. Então, o que é que está falando a palavra, né? Na versão tu me exaltas o meu poder como o do boi selvagem. Aqui fala assim mais claro ainda: tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim o óleo novo. Esse é o poder do Espírito Santo que está falando aqui. Quando nós lemos lá Salmo, desculpa, estou trocando tudo aqui, Atos 1:8, a palavra, né, Jesus falou, mas recebereis poder, né? Quando você vê lá Atos 1:8, mas recebereis poder, né? E esse poder, na tradução, se você vê o entendimento, está parecido com o que Salmo 92 fala. Eu poderia falar: como de um boi selvagem, ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Então lá, para vocês entenderem, vou repetir aqui. O Salmo 92:10, que fala assim, na versão NVI: tu aumentaste a minha força como a do boi selvagem, derramaste sobre mim o óleo novo. Em Atos 1:8 ele fala: tu aumentaste a minha força. E está falando quando derramaste sobre mim o Espírito Santo. Está falando a mesma coisa. E eu poderia, até para ficar bem igual, eu poderia dizer que tu, né, mas recebereis poder como de um boi selvagem, que a força é muito grande desse poder que vem sobre nós, ao receber sobre nós o Espírito Santo. Ou seja, estão falando a mesma coisa, mas se eu usasse essa tradução da palavra poder, eu estaria falando assim: mas recebereis poder, Jesus falando para os discípulos, né? Como de um boi selvagem, que é esse o poder do Espírito Santo. É uma força, um poder enorme, né? Quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo. Lá em cima: tu exaltas o meu poder, ou tu aumentaste a minha força como de boi selvagem. Quando? Quando derramaste o óleo novo. Entenderam? É a mesma coisa? E o que nós estamos falando? Que o poder do Espírito Santo, quando vem sobre nós, a Bíblia está falando que é como se fosse de um boi selvagem. Uma força enorme, um poder tremendo. Então, quando nós estamos falando aqui, né, nessa palavra, a gente fala aqui e começamos a olhar assim um pouco o que aconteceu com os discípulos de Jesus. Nós aprendemos que os discípulos conviveram com Jesus durante 3 anos, aprendendo todos os dias, não só quando Jesus ensinava, quando Jesus fazia milagre, né? Que privilégio dos discípulos, não é? Aprender com o mestre ao vivo e a cores. Mas 3 anos de aprendizado, eles tinham até recebido, né? O Jesus tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, mas eles ainda não tinham o poder do Espírito Santo. O que aconteceu? Quando Jesus subiu na cruz, quando Jesus foi preso, antes de subir na cruz, sumiram. Cadê a força? Sumiram. Eram fracos ainda. Conheciam a palavra
conheciam Jesus, mas eram fracos. Fugiram, ficaram com medo, assustados, né? E depois Jesus teve trabalho, que mesmo depois de ressuscitado, né? Jesus teve que vir falar, aparecer várias vezes para os discípulos para falar: gente, né? Olha que eu estou, né? Olha que eu falei, se cumpriu. Eu sou Jesus mesmo, olha aqui, Tomé, né? Falei, eu estou aqui, né? E Pedro, que, como nós já pregamos aqui, né? Que desistiu, vou voltar a pescar. Jesus precisou ir lá dar um puxão de orelha. Pedro, tu me amas? Tu me amas? Apacenta minhas ovelhas, Pedro. Por isso que você foi treinado. Mas o que aconteceu ali? Jesus está ali trabalhando, ele recebeu a palavra, tinha a palavra, mas ainda não tinha o poder do Espírito Santo. E aí, o que Jesus falou para ele? Vocês não saiam daqui, fiquem em Jerusalém até receber sobre vós o Espírito Santo. Não é isso? Está aqui na palavra, Atos 1:8. Recebereis o poder como de um boi selvagem, usando a mesma linguagem de Salmo 92:10. Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e o que vai acontecer? Sereis minhas testemunhas na Judéia, Samaria, por todos os confins da terra. Irmãos, para nós começarmos a entender o que é cheio do poder do Espírito Santo, eu quero trazer aqui um paralelo da história contemporânea, né? De um homem chamado Alfred Bernard Nobel. Vocês já viram falar? Já viram falar de Alfred Nobel? Esse nome não diz nada. Prêmio Nobel, por acaso? Prêmio Nobel, né? Um prêmio super desejado por todos os cientistas, né? É um prêmio muito conhecido, e esse prêmio foi dado por Alfred Nobel, Alfred Bernard Nobel. Quem era esse cara? Era um sueco que nasceu em 1833, né, em Estocolmo, e ele tinha, né, melhor, antes de falar quem ele fez, esse prêmio Nobel, ele dá um prêmio para 6 disciplinas: física, química, medicina, paz, economia e literatura. Inclusive, quem ganhou o prêmio Nobel de 2019 foi um etíope, né? Um tipo que trabalhou pela paz, o prêmio Nobel da paz, né? Agora, quem ganhou da economia, eu não sei, eu só pesquisei aqui um só. Esse homem, Alfred Nobel, estou falando aqui o prêmio da paz, né? Prêmio badaladíssimo. Você sabe quem foi Alfred Nobel? Se você falar assim, poxa vida, não, Boga, já sei. Foi aquele que criou o prêmio Nobel, né? Nobel, falei Nobel, mas deve ser Nobel, não tem acento ali, não. Ele foi quem inventou a dinamite. Esse homem, ele é um engenheiro químico e ele trabalhava com o seu pai, e ele foi aprendendo sobre nitroglicerina, a glicerina, e ele entendeu como é que funciona a nitroglicerina, porque a nitroglicerina, o pessoal já sabia que ela era explosivo, mas não tinha controle. Se você balançasse, era um desastre, morria muita gente. E ele conseguiu controlar a nitroglicerina, criando um explosivo muito poderoso, conhecido como dinamite. E ele revolucionou na época, porque foi em 1850, por aí, né, que não tem a data exata da criação. Mas imagina que naquela época, as pessoas, para abrir estradas, cruzando montanhas, para poder explorar minérios, punha lá 300, 500 pessoas para quebrar uma pedra, extrair minério, como era difícil. E ele conseguiu trazer um artefato que, numa coisa pequenininha, tinha um poder enorme de explodir uma montanha de minérios. Não é isso que funciona a dinamite? E ali, olha como é que facilitou a vida das pessoas na época. Começava, então, uma revolução, né, através daquela descoberta dele. Ele ficou riquíssimo com isso aí.
Então, um homem que, entre várias invenções, ele criou o prêmio Nobel, né, da paz, mas você fala, mas como inventou a dinamite? Né? Que história estranha. O que tem a ver com a palavra de hoje também? Mas calma. Então, o que aconteceu? E ele ficou rico, porque ele realmente inventou uma coisa muito boa para a época, né? E aí, aconteceu que em 1888, morreu o irmão dele. E aí, na Europa tinha um jornal, não sei qual jornal, que entendeu que era Albert Nobel que tinha morrido. E aí saiu uma notícia no jornal, e ele leu no jornal, ficou estarrecido, porque no jornal, deixa eu ver como é que foi escrito aqui, ó. No jornal eles colocaram assim, o mercador da morte morreu. E falava assim, aquele homem que ficou bilionário inventando uma coisa assim mais extraordinária para matar mais pessoas no mundo, em menor tempo, em segundos, morreu. Ou seja, ele se sentia importante, né, contribuindo para a humanidade, mas quando ele viu que escreveram, morreu, né, o mercador da morte, o cara que inventou um invento que é capaz de matar rapidamente a maior quantidade de pessoas que jamais alguém pensou. Você gostaria de ter isso no seu obituário? O Alfred Nobel, né, falou assim, não gostei e quero me redimir. E o que ele fez? Ele doou toda a fortuna dele para criar um prêmio Nobel, para que ele não fosse lembrado por ter sido uma pessoa que matou tanta gente. Por isso existe o prêmio Nobel desde 1890, não sei, alguma coisa assim. Então, irmão, nós estamos falando aqui o seguinte, esse homem, ele descobriu uma coisa fantástica, um explosivo poderoso que revolucionou lá tal, mas aí, uma curiosidade, o que tem a ver com a palavra? Ele foi procurar um nome para essa invenção dele na Bíblia, e ele achou a palavra dinamis, que quer dizer dínamos, aí veio dinamite, e da onde ele tirou? Aqui, o poder do Espírito Santo. Quando fala assim, né, a palavra no grego, né, porém, tu exaltas o meu poder, como de um boi selvagem. A tradução no grego isso aqui, como dinamis, dínamos, e veio dinamite. Então ele tirou o nome da dinamite da Bíblia, comparando com o poder do Espírito Santo. Então eu estou falando aqui para vocês verem o que significa o poder do Espírito Santo. Transformação. Assim, o poder do Espírito Santo tem um poder tremendo, né? Então, quando nós falamos aqui que Jesus falou, recebereis poder como, né, eu poderia falar como lá em Salmos, como de um boi selvagem, ao descer sobre ti o Espírito Santo. Jesus falando para os discípulos, vocês vão ficar poderosos. E foi de fato o que aconteceu, né? Foi de fato o que aconteceu. E quando eles ficaram lá em Jerusalém, e quando foi o dia de Pentecoste, a palavra diz que eles receberam o Espírito Santo, né, que veio sobre eles, e a partir daquele dia do Pentecoste, eles eram outras pessoas, tornaram-se outras pessoas, foram transformados pelo poder do Espírito Santo. Então, nós sabemos aqui, voltando a falar aqui da palavra, quando nós servimos a Jesus Cristo, nós somos selados no Espírito Santo. Nós somos selados pelo Espírito Santo, ou seja, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Agora, todos nós somos templo do Espírito Santo, somos a morada do Altíssimo, mas não quer dizer que todo mundo seja cheio do Espírito Santo. Esse é o tema de hoje. Nós temos o Espírito Santo, sim, mas nem todo mundo tem essa explosão do Espírito Santo, o poder do Espírito Santo na forma como ele é, porque nós não estamos cheios do Espírito Santo. Então, nisso aqui que vem a palavra, né? Então, quando você aceita Jesus, você recebe como se fosse
um pacote, né? Quando você aceita Jesus para caminhar com Ele, que Ele seja o seu Senhor, o Espírito Santo passa a habitar em você, mas é como se fosse um pacote. Eu vou fazer um exemplo só aqui. Quando você compra um computador, né? Quer um computador em casa, você compra uma licença no Office 365, aí lá vem o Word, né? Você pode fazer o Word, que é textos, vem o Excel, que é planilhas, vem o PowerPoint, que é para você fazer as apresentações, mas também vem, para não esquecer aqui, o Outlook, que é para você ter um e-mail, vem o Publish, que é para quem gosta de fazer mais artes, alguma coisa assim. Também tem o Wax, né, que é desenvolvimento, tem o OneDrive, tem o Skype. Agora eu pergunto, a maioria das pessoas mal usam o Word, né? O Outlook, o e-mail, pegam o Explorer para poder abrir a internet e ver as notícias. Então, o pacote é completo, mas nem todo mundo conhece o pacote. Nem todo mundo domina, sabe, entende o que tem ali, né? As maravilhas que ele pode fazer com tudo aquilo. Ele nunca vai desenvolver porque, para mim está bom isso aqui. Só ter um lugar para escrever uma cartinha. Então, o que o Espírito Santo me perdoe eu comparar isso aqui, porque ele é trilhões de vezes mais do que isso aqui que eu expliquei. Quando a gente entende o poder do Espírito Santo, né? Então é tremendo, né? Quando você entende, quando você é cheio do Espírito Santo, você é aquele crente mais que vencedor. É aquele crente que a situação pode estar ruim, você está ruim, mas está bom. Como assim? Está ruim, mas está bom. Às vezes vem uma situação, mas não te derruba porque você está cheio do Espírito Santo. Você está fortalecido, né? Vem uma situação, seja de enfermidade, seja de emprego, que acontecer, uns quase morrem, e você passa de cabeça erguida. Fala assim, não, levanta, sacode a poeira e dá a volta por cima. Não quero que, né? Mas assim, um pouco disso aí. Então nós precisamos, nesse momento de dificuldade que a gente que se espera por aí, possivelmente pode faltar, já está faltando álcool gel, daqui a pouco falta isso, falta aquilo, pode ser que há uma corrida, né, para faltar alguma coisa. Gente, o Espírito Santo nos dirige, né? Ele nos conduz, nos fortalece, e por mais que a tempestade seja forte, né, ele te faz você andar sobre o mar. Nós precisamos desse poder. Foi por isso que a palavra do Senhor veio, né? Deus tem tudo certinho, né? Depois de um dia que nós passamos ontem, nos preparando para essa nova caminhada, nova etapa, esses desafios, o Senhor fala assim, vamos começar a preparar a igreja no poder do Espírito Santo. Existe uma diferença entre o crente cheio do Espírito Santo e aquele que tem o Espírito Santo. Eu vou falar aqui, né, a comparação. Imagina você comparar um dinamite com um traque. Né? É uma comparação bem drástica, né? Por exemplo, eu não vou citar uma pessoa da minha família, mas ela tem uma preocupação muito grande com gatos, né? Que vem lá na casa dela, que faz sujeira, e ela falou assim, eu já não tenho gato, e agora os gatos do vizinho vêm fazer sujeira na minha casa. O que ela fez? Arrumou um monte de traque, né? Quando aparecem os gatos lá, ela solta um traque, né? Ele faz trá, né? E os gatos, ó, né? Tem outros que usam o traque para espantar pomba, também é uma boa dica, né? Porque pomba na sua casa é um risco de doença, né? Você não pode deixar as pombas sentar na sua cabeça, muito menos na sua casa. Então, o traque, né? Agora, o que eu estou falando aqui? Tem crente, né? Quando ele não tem o entendimento e não busca, né? Ele tem o poder de uma dinamite, mas ele prefere, se acostumou e está tudo feliz com um traque, né? Que mal vai espantar uns gatos. Mas a hora que nós tivermos que enfrentar, né, situações que o inimigo vem para te derrubar, você precisa da dinamite. Não é isso? Deus está nos preparando com dinamite, com o poder do Espírito Santo, né?
O crente dinamite, ele derruba barreiras, ele remove montanhas, ele vai fazer mudar o cenário. Por quê? Porque ele está fortalecido. O poder do Espírito Santo, o poder é a força do boi selvagem, comparado aqui na Bíblia. Então, quando nós falamos aqui, o crente que ele conhece o poder, que ele está cheio do Espírito Santo, né, ele passa por situações que o outro, né, não consegue. E aí nós estamos falando, né, Atos 1:8, recebereis o poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E a Bíblia fala o seguinte: por que o Senhor preparou isso? Porque sereis minhas testemunhas. Não é só para você ficar fortalecido na sua casa, não. Porque Deus nos chamou para ser testemunha dele. Aí eu falei assim, quase que eu falei para o Camerson: Camerson, você está ministrando minha palavra lá no louvor, né? Porque nós seremos testemunhas de Deus. As pessoas têm que ver em nós Deus. Falar assim: esse é um homem de Deus, aquela é uma mulher de Deus, né? Por quê? Deus nos chamou para isso, para falar: eu estou aqui com você, eu estou na sua vida, eu estou na sua casa, eu estou na sua empresa, né? O barco pode balançar para lá, para cá, mas não vai afundar, não é verdade? E isso nós temos que ter, né? E nós vamos nos ter mais isso quando nós estiver cheio do Espírito Santo. Não vamos ter medo das circunstâncias, não vamos temer. Não temas, foi falado aqui hoje, não temas, né? Eu estou contigo, né? O Senhor, Ele está conosco. Mas nós temos que ser a testemunha. Então, o Espírito Santo, essa força do boi selvagem, essa força de uma dinamite, que é ser cheio do Espírito Santo, ele vai mudar a nossa vida. Vai ser aquela explosão. Tinha um monte aqui, não tinha passagem, e aí o Espírito Santo vem e abre uma passagem, muda cenário. Então ele muda. O poder da transformação, uma coisinha pequenininha, mas com um poder enorme, né, de mudar vidas, mudar a sua história. Quando nós buscamos, estamos cheios do Espírito Santo. Então nós estamos falando aqui uma mudança, começa mudando o interior. Então o Espírito Santo, você cheio do Espírito Santo, começa mudando o seu interior. Às vezes você é uma pessoa dura, e como às vezes a pessoa fala, é um cabeça dura isso aí, né? Deus começa mudando esse caráter, né? Poxa vida, né? Eu não concordo, eu não acho, não concordo, tal. Aí Deus vai mostrando. Vocês viram aquele videozinho que eu soltei hoje, do menino que falava que Deus não existe para a mãe? Alguém viu? Tremendo, né? O menino estava saindo para os caminhos errados, o menino que eu falo, João jovem, de uns 18, 19 anos, não sei. Aí a mãe fala assim: meu filho, não sai, essa pessoa é perigoso, né? Você tem que ficar aqui, Deus vai ajudar. Que Deus, mãe? Você é louca, Deus não existe, né? Meu filho, Deus está nos guardando e eu estou sentindo uma dor no coração, você tem que ficar, você não vai e tal. Menino, Deus não existe, para com essas bobeiras e tal. E aí, eu não vou contar o vídeo inteiro, mas ela falou assim: eu vou orar para Deus te ajudar. E o rapaz saiu todo esnobe, né? Aí ele vai indo na rua, encontra um carro cheio de bandido. Você é o fulano e tal, e pôs o revólver na cara dele: eu vou te matar porque você é o fulano. Não sou fulano, não, você está pegando a pessoa errada, eu vou te matar. Não, pelo amor de Deus. Que Deus? O cara bandido falou, né? Que Deus? Não, pelo amor de Deus, não me mata, né? Aí ele falou: você vai morrer. E não saiu a bala nenhuma das vezes. Aí o menino ficou assustado que não saiu o tiro, saiu correndo e voltou para casa. Falou assim: mãe. Quando ele chegou lá, a mãe dele estava intercedendo por ele, né? Irmãos, é isso, né? É isso. Nós temos que ver que às vezes nós somos durões, mas o Espírito Santo vem e nos quebra, porque é Ele que nos convence do pecado, é Ele que nos convence que nós estamos indo para os caminhos tortos, é Ele que nos traz para o Senhor. As pessoas não vêm para a igreja porque você chamou ele, porque você orou por ele. O Espírito Santo quebrou barreiras,
Então começa mudando o interior. E depois que ele muda o interior, muda o seu caráter, e as suas atitudes começam a mudar. Você começa a deixar de fazer coisas que você fazia. Aí começa a mudar o seu exterior também. Aí as pessoas falam assim, você? Você tem certeza? A família percebe, os amigos falam assim, mas você está fazendo isso, você não fazia assim? Que bom, né? Que ótimo, né? Todo mundo fica feliz. Só que lá fora, as pessoas que conhecem, que te amam, que te rodeiam, vão ficar muito felizes. Mas nem todo mundo vai ficar feliz com isso, porque tem pessoas que você acha que às vezes é seu amigo, né? Mas quer te ver pelas costas. Ela fala assim, olha só, olha o fracote lá agora, né? Já não é mais a mesma pessoa, né? É um fraco, um isso, aquilo. Irmãos, Deus sabe quem é você. Deus sabe a obra que Ele tem na sua vida. Então fica tranquilo. Não importa que as pessoas falem você é fraco, porque você agora não é mais aquela pessoa durona. Mas por quê? Porque Deus falou o seguinte, né? Fala para ele fala ao fraco que você é forte, porque Deus faz os fracos serem fortes, para envergonhar as pessoas. E é nisso que o Espírito Santo trabalha, né? Então, nós estamos vendo aqui, né? A Bíblia fala, o poder, receberá o poder da força como a força de um boi selvagem. Então, nisso aqui, o Espírito Santo fala assim, a palavra diz, sereis minhas testemunhas. Nisto, a nossa vida começa a testemunhar Deus. Eu já vi isso muitas vezes. Eu fico muito feliz quando as pessoas falam de alguém da nossa igreja, que a pessoa mudou, né? A pessoa mudou, o Espírito Santo mudou, e ela é outra pessoa. Glória a Deus! Glória a Deus, pessoas que tinham uma formação torta, errada, Deus trabalha, e na hora certa quebra, né? Quebra preconceito, quebra aquele ego, aquela força que não deixa a pessoa, né, pedir perdão, não deixa a pessoa... Não, homem não chora, homem não perdoa, não. Aí quando você começa a perdoar, começa a ser outra pessoa, tem pessoas que vão falar, né? Não é mais aquela pessoa, essa pessoa não é teu amigo, porque Deus está feliz da vida com aquelas mudanças. Então, nisso aí, você vai ser testemunhas de Cristo. Os apóstolos, né? Como eu disse, os discípulos de Jesus, antes de Jesus subir aos céus, aprendeu com Jesus tudo, mas quando Jesus foi crucificado, eles ficaram muito desarticulados, eles fugiram, ficaram com medo, né? Não tinha poder nenhum, mas eles tinham a palavra, mas não tinham o poder do Espírito Santo. Eles tinham conhecimento da vida de Jesus, mas não tinham o poder do Espírito Santo. Mas quando chegou, né, mas eles obedeceram aquilo que Jesus falou, fiquem em Jerusalém, porque, né, recebereis poder ao descer sobre ti o Espírito Santo. Tem até um louvor, né, que fala que descerá sobre ti o Espírito Santo, né, e o poder do Altíssimo te envolverá. Então, nisto, eles foram transformados. As pessoas que conheciam aqueles discípulos, né, ali, falavam assim, mas aquele lá não é Simão, o pescador? Aquele ali não são os filhos de Zebedeu, né, Tiago, João? Aquele ali não é o Mateus, cobrador de impostos? Então as pessoas ficaram abismadas, né, com o que aconteceu. A palavra fala que Pedro e João foram lá na sinagoga, né, e estava lá um paralítico, né, pedindo esmola, um aleijado. E aí eles chegaram lá, o paralítico, mas malinha. Ele falou assim, olha, eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu vos dou. Levanta e anda, né? Olha só a ousadia, né? O Espírito Santo falou, já deu a direção para ele, o poder, em nome de Jesus, levanta e anda. Então, quando o Espírito Santo, quando nós somos cheios do Espírito Santo, né, vem o poder de cura, de libertação, a ousadia de você falar no nome de Jesus, não ter medo, sabendo que o nome de Jesus é poderoso. Mas quando nós ainda não estamos cheios do Espírito Santo, a gente fica, será que eu falo? Será que eu não falo, né? Será que eu devo, né?
Então, nós precisamos estar cheios do Espírito Santo para poder usar todo o poder, né, que Ele já nos deu. Então, nós precisamos usufruir desses poderes. Quem aqui não quer a força de um boi selvagem, né? Quem aqui não quer esse poder na sua vida? Todos nós queremos. Fala assim, eu não quero assim, ter mais dúvida. Será que Deus já me deu o poder? A unção de Deus está sobre mim? Então, nisto, né, é o nosso papel aqui entender que o Senhor já nos deu, já nos preparou para isso, porque os discípulos, quando Jesus morreu na cruz, eles ainda não tinham recebido o poder do Espírito Santo. Eles já tinham sido batizados por Jesus, mas não tinha ainda, o Espírito Santo ainda não tinha vindo sobre eles. São duas coisas diferentes. Quem é que nos batiza no Espírito Santo? É Jesus. Quer ver uma passagem aqui? João 7, 37 a 39. Abra sua Bíblia. Olha só. Todos nós queremos ser cheios do Espírito Santo. E o Espírito Santo, a palavra de Deus, está vindo para falar para nós que nós precisamos ser cheios do Espírito Santo. Nós queremos e Deus fala, você precisa. Porque está vindo tempos que no braço a gente não vai conseguir mais ter a força que nós precisamos. Nós precisamos ter a força que não vem de nós. Nós precisamos ter a força de um boi selvagem, de uma explosão de dinamite, né, como foi comparado aqui. Então, se você quer isso aí, né, como é que eu faço, pastor, para receber esse poder do Espírito Santo? Jesus revelou isso para nós lá em João 7, 37. A palavra diz que tinha uma festa em que Jesus estava, na festa das águas, se não me engano. São vários dias de festas. E a Bíblia diz que no último dia da festa, da grande festa, Jesus falou assim, para todo mundo aí que eu vou dar uma notícia para vocês. Né? Sabe quando está aquela festa, todo mundo conversando, e Jesus foi lá e falou, para todo mundo que eu vou falar uma coisa importante para vocês. Aí todo mundo parou para ouvir Jesus, e Jesus falou o seguinte, Jesus exclamou, né? Falou bem alto, né? Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aí a Priscila vem aqui e lê a palavra lá em Isaías, se você tem sede, né? Venha a mim e beba. Deus está confirmando essa palavra. Jesus falou o seguinte, se você tem sede, venha a mim e beba. E ele continua, quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Existe um rio, Senhor. Olha, eu queria ter pedido todos esses hinos para vocês, eu pedi só um que vocês não cantaram, né? Mas ainda dá tempo. Que é aquele que tem sede busca beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma fonte que jamais se acabará. Fonte de água viva é o Senhor. Jesus falou isso, falou assim, ó, quem tem sede, vem a mim e beba, de graça. Irmãos, e o que vai acontecer? Do seu interior fluirão rios de água viva. E a palavra diz que ele disse isso a respeito do Espírito Santo. Quer revelação maior que essa? Está escrito aqui na palavra. Que haviam de receber os que nele crescem. Irmãos, então o Senhor Jesus falou o seguinte, olha, quem tem sede, venha a mim e beba. Porque aquele que beber receberá não somente aquela água, mas rios, fonte de água viva, fluirão dentro de ti. Então, nisto, nós estamos falando o seguinte, pastor, para eu receber esse poder do Espírito Santo, tem que ter outro dia de Pentecostes? Não. Eu tenho que estar numa igreja pentecostal? Não. Eu tenho que estar num evento de avivamento? Não. Quando que eu posso receber? É a hora que você buscar Jesus, mas você tem que ter sede. Você tem que ter sede. E se você buscar Jesus, mas sem sede de receber, você não vai receber
aquilo que nós estamos buscando, porque a palavra diz: se você tem sede, venha a mim e beba. Porque quem crer em mim, como diz a palavra, do seu interior fluirão rios de água viva. E ele está dizendo isso a respeito do Espírito Santo que havia de receber. Então, aquela informação bombástica, né? Que Jesus parou a festa. Falou assim: agora eu vou falar, vou trazer uma revelação tremenda. Irmãos, pensa como é que Deus preparou todas as coisas para a igreja de Jesus ser uma igreja vitoriosa. Jesus veio, anunciou o reino, né, pagou pelos nossos pecados, se entregou naquela cruz, venceu a morte, né, venceu o pecado e ressuscitou. E ele falou o quê? Que eu preciso ir para que venha o Consolador, aquele que vai completar a obra, né? Aquele que vai te dar poder para você fazer a obra da igreja. Não é isso que Jesus falou? Então, quem é que batiza? É Jesus. Bom, pastor, está falando isso aí. Não, é o Espírito Santo. Se você ler lá, por exemplo, em João 20, de 21 a 22, né? A palavra diz que disse-lhe Jesus outra vez para os seus discípulos: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Assim como o Pai enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse: recebeis o Espírito Santo. Os discípulos receberam o batismo do Espírito Santo quando Jesus soprou sobre ele o Espírito Santo. Mas ele falou o seguinte: mas não está completa a obra ainda, porque eu vou ter que subir para vir o Espírito Santo. O poder do Altíssimo vai te envolver. Então os discípulos receberam, eles tinham a palavra, mas não tinham o poder do Espírito Santo. Eles eram medrosos, eles eram assim, desarticulados, eles esqueceram tudo que Jesus tinha ensinado, né? Mas quando Jesus falou para eles: fica em Jerusalém, porque vai vir aquele que vai completar a obra, né, da igreja, que a obra de salvação Jesus já tinha dado, né? Jesus completou, falou: está consumado a missão dele de nos dar o caminho para o Pai, mas para fazer a obra aqui na terra. Ele falou assim: eu preciso ir para mandar o Consolador, aquele que vai te dar o poder. Irmãos, nós, sem o poder do Espírito Santo, nós não somos nada, mas com o poder do Espírito Santo. É isso que nos faz andar, né, em lugares tortos e não cair. É isso que nos dá a sabedoria, é isso que nos dá a visão, porque o Espírito Santo, ele recebe, né, ele é o próprio Deus, ele interage com o nosso espírito e ele traz sabedoria, ele sabe das nossas fraquezas, ele nos fortalece. Mas nós precisamos nos encher do Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo está dado para nós. Os discípulos ainda não tinham recebido porque o poder do Espírito Santo, porque viria no dia de Pentecostes, mas o Pentecostes já foi, né? Nós temos crentes aqui que já são usados tremendamente nos dons do Espírito, já estão preparados, maduros, mas tem outras pessoas que o Senhor está falando assim: nós precisamos nos fortalecer. Nós precisamos encher do Espírito Santo, porque é o Espírito Santo que vai te dar a força que você precisa. Mas como é que eu recebo isso? Jesus está falando assim: é muito simples. Não vai ter que pagar nada. Só vim a mim e beba. Só vim a Jesus e beber de Jesus. Aquele que crê em mim, né? A palavra diz, né? Quem crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirá rios de água viva. Então nisto está a direção da igreja para nós nos encher do Espírito. Nós temos que buscar em Cristo, né, saciar a nossa sede em Jesus. Nós temos que crer, né, que Ele é quem nos dá toda essa porta de receber o poder do Espírito Santo. Então nisto nós temos que ver o seguinte, né? Aonde é que eu vou receber isso? Se eu tiver sede de Jesus. Se eu tiver sede e querendo receber de Jesus. Por quê? Se você ouviu essa palavra,
como você já ouviu tantas palavras, fala assim, mas eu estou bem. Eu estou vivendo, né? A vida vai passando, eu estou seguindo, né? E para mim, se eu estiver satisfeito que eu estou, se eu não estiver buscando com sede, eu vou falar para você o seguinte: quando você tem sede, você não é louco para ver uma água e tomar daquela água até saciar a sua sede? Não é assim que funciona? Agora, se você não tem sede, você vai atrás de água? Você está entendendo? Essa palavra que é tão simples, mas tem todo o sentido que Jesus está falando? Porque se eu não tenho Jesus como um ponto importante para eu buscar, é como se eu não tivesse sede e não buscasse a água. Mas, irmãos, eles usam a sede porque a comida você pode ficar 1 semana, 2 semanas, às vezes 3 semanas sem comer, mas a água não. A água, né? A água nós precisamos. Se você ficar 1 dia, 2 dias, você já começa a ficar muito incomodado se não tiver água, porque o corpo precisa muito mais rápido da água do que da comida, e você vai se desidratando. Mas se nós não entendemos que nós precisamos de comer e beber de Jesus, que é Ele, né, a nossa fonte, e não tiver sede de Jesus, Ele não vai, né? O Espírito Santo não vem. Mas se você entender isso, que é isso que nós queremos, é isso que nós buscamos, e aí nós vamos buscar até que Ele venha, né? Então, se eu não fizer questão de receber, se você não está com sede, e alguém fala, pôr água na mesa, você fala assim, você quer uma água? Tudo bem, mas não se preocupe não, né? Não está com sede. Mas quando você está com sede, se alguém fala água, opa, água, né? Muito bom, pode vir, bem-vindo, né? Uma água. Eu quero essa água. Irmãos, nós temos que acordar para isso. Ter sede de Jesus. Se ter sede de Jesus não faz diferença, também não vai ter cheio do Espírito Santo. Se nós não nos importamos em beber da água que Cristo dá, nós não vamos ser cheios do Espírito Santo. Porque Jesus falou, venham todos para uma grande revelação. Tem uma notícia fantástica, vai sair no Fantástico, vai sair no toda a mídia, né, internacional. Quem quiser, quem tiver sede, venha em mim e beba. E aí você vai ver o que vai acontecer. Nisto, irmãos, é uma coisa assim, é uma palavra tremenda para você refletir. O quanto nós temos buscado em Jesus, né, nós temos assim, sede de Jesus. Quanto nós temos tido sede da palavra, porque Jesus é a palavra. Quanto que nós temos que nos alimentar da palavra, quanto que nós queremos estar envolvidos com a obra, com o Senhor, né? Temos sede de Cristo, queremos ver a obra dele, queremos ver, né, o inferno sendo saqueado, queremos ver a alma sendo conquistada, quero sede, né? Quando você tiver sede, eu quero muito, muito, muito ser cheio do Espírito Santo, porque é isso que o Senhor falou. Quando nós buscarmos, tiver sede de Jesus, venha em mim e beba. Aí o Espírito Santo vai te encher. Vai te encher, porque você cumpriu aquilo ali que Jesus falou, né? Como está na Escritura, rios de águas vivas fluirão. Então, irmãos, pensa na força, no poder, né? O Espírito Santo em relação à nossa força. Pensa um avião, né? Um Boeing daqueles enormes. Como é que aquele Boeing decola? Não é interessante? Às vezes eu viajo, mas assim, às vezes eu fico olhando assim, aqueles aviões enormes, né? Tremendos aviões, pesados. Aí você vê aqueles aviões de cargueiro, então, falou, não, esse trem não vai subir, né? Não pode subir. Mas o que acontece? Tem uma força aerodinâmica. O motor, né? Rodando, né? Impulsionando contra aquele impacto com o vento, o avião sobe. Aquela força aerodinâmica que faz aquele avião subir, né?
é o semelhante ao poder, não vou dizer igual, mas assim, o mesmo sentido do Espírito Santo. Ele, né, é aquela força que nós precisamos para subir, que nem aquele avião. O avião sobe. O que acontece, né? Os voos, né? Eu viajo toda semana, quase toda semana, e aí tem dias, aliás, ultimamente, né, o céu está totalmente fechado. E aquelas nuvens trovoadas estão numa altura. Eu não sei, nunca. O problema deve estar uns 1.000 metros, 2.000 metros por aí. E você anda a 10.000 metros, né, de altitude. O avião passa por essas nuvens e é muita turbulência, né, para passar. E ele fala, segura o cinto aí, né, que nós vamos passar por um momento de turbulência aqui. Irmãos, mas a hora que você consegue passar aquelas nuvens carregadas, o avião sai num lugar assim, lá embaixo, você já viu tempestade olhando para baixo? Só se você tiver com espelho, né? Fala assim, eu já vi, eu pus um espelho, eu olhei no espelho e vi a tempestade, raios, trovões, mas assim, você andando no regularmente do avião, você vê lá, às vezes, nuvens lá embaixo, pipocando raios, né? A tempestade está lá embaixo. O avião está voando sobre as nuvens num lugar que não tem nenhum problema. O Espírito Santo nos leva para esse lugar alto. Ele nos dá força para superar aquela fase que te dá um monte de problemas. As tempestades, está tudo ali. Mas o Espírito Santo, ele te dá, ele é a força aerodinâmica que te coloca você, assim como a Bíblia fala da águia, né? Nós temos que parar de viver uma vida acomodada, assim, ter uma vida assim como galinha ciscando no chão, para começar a ver como é que é a águia. Né? A águia, ela faz igual ao avião. Ela tem uma tempestade, ela voa, para poder ficar sobre, né? E lá em cima, irmãos, quantas vezes de dia, à noite você não vai ver, mas de dia, você passa aquelas nuvens, aqui embaixo está o maior temporal. Lá em cima, o sol está brilhando, né? O sol da justiça está lá. Nós estamos falando o seguinte, né? Esse poder de nos levantar, de sair de lugares aqui no chão, né? Para começar a superar essas dificuldades, está no poder do Espírito Santo. Ele está pronto para nós, está pronto, está preparado para nós. E aí, tem uns que já estão voando alto, mas tem muitos que ainda estão andando, rastejando. E Deus falou o seguinte: eu não projetei o homem para andar como cobra, arrastando, mas como águia em lugares altos. Tem muitas conquistas para nós, se nós nos enchemos do Espírito Santo. Tem muita coisa que Deus preparou para nós, se nós falarmos o seguinte: eu quero, né? Eu vou buscar. Irmãos, eu vou fazer uma pergunta. Pastor, como é que eu faço para ter sede de Cristo? Né? Como é que você tem sede? Quem é atleta sabe muito bem que quando você começa a correr, começa a queimar calorias, né, desidratar, e precisa de água. Eu, por exemplo, estou falando aqui, né, eu preciso de água, porque a garganta começa a secar. Né? Então, a gente precisa de água quando a gente está movimentando. A gente precisa de água, a gente tem sede quando está fazendo alguma coisa. Fica deitado lá no sofá, né, esticadão, sem mover, só os olhos, né, e o controle. Né? Você não vai ter sede, porque você não está movimentando o corpo. Mas você quer ter sede? Começa a se movimentar. A hora que você começa a se movimentar, tem água aí, né? Tem água aí. Tem água aí. Irmãos, fantástico. Deus preparou os projetos todos nessa discussão ontem, o dia todo aqui, que foi lindo, né? Quem pôde vir, participou. Nós temos N projetos. E agora, esses projetos têm que decolar, né? Aí ele falou assim: como é que eu faço? Quem beber da água que Cristo dá, terá dentro de si uma sede que jamais acabará. Porque é nisto que nós vamos no embalo. Irmãos,
Quando você começa a servir, quando você fala o seguinte, antes eu pensava só em mim, né? Como nós falamos ontem, né? Imagina o Pedro e João, que eram sócios lá naquele barquinho, né? João e Tiago, né? Que eram os filhos de Zebedeu, foram. Estavam lá pescando, Jesus chega e fala, eu quero o seu barco. Eles estão limpando a rede, estamos trabalhando, Jesus. Como é que você quer usar meu barco? Estou trabalhando, né? Mas não, eles pararam de trabalhar para servir a Jesus. Pode usar o barco, mestre, né? E depois que Jesus usou o barco, né? E eles permitiram, né? Eles renunciaram àquela, estou trabalhando, não, eu parei. Aí Jesus falou assim, agora eu vou te dar um presente, vamos pescar. Mas não pegamos nada, vamos lá, joga a rede. Pedro falou assim, caramba, né? Sou pescador há tantos anos, pesquei a noite inteira, não tem um peixinho aqui, né? Mas o mestre, tem certeza? Bom, sob a tua palavra lançarei a rede. Nisto veio aquela pesca milagrosa. Irmãos, Jesus, Ele está vendo, né? O Senhor já viu a nossa direção, já viu aqui todo o empenho da igreja se movimentar, mas Ele está falando o seguinte, vocês não vão conseguir pelo braço, tem que ser no poder do Espírito Santo. Mas como é que eu faço para ter esse poder? Você precisa beber de mim, você tem que sentir sede de Jesus, quando eu falo Jesus, é o verbo que se fez carne, habitou entre nós. Quando nós temos sede da palavra, quando nos importamos em saber o que Deus pensa, né? Nós estamos tendo sede de Jesus. Nós estamos buscando a direção de Deus o tempo inteiro. Quando eu coloco a minha família, não vai sair sem orar, né? Qualquer coisa, né? Eu estava preocupado com o pastor Rodrigo, que ele tinha uma viagem para fazer, e falou, não, vou fazer essa viagem, tem essa viagem, e eu fui mandando o vídeo para ele, tal, e hoje eu fiquei tranquilo que ele falou assim, desistimos da viagem lá, já vamos deixar passar essa confusão. Irmãos, quando você coloca a tua vida, a sua família, nas mãos do Senhor, né? Quando você começa a direção, as coisas vão se encaixando, né? Quando você tem sede de Jesus, quando você começa a falar assim, não, eu abro mão do meu dia a dia, meu tempo para a gente investir na obra, porque Jesus, eu sou sócio, nós somos parceiros nessa empreitada, eu tenho sede da palavra, eu fico assim, né, buscando a direção, buscando, vendo, falando assim, o que o senhor tem para a nossa igreja? Assim como a intercessão, né? Intercede, buscando direção. Aí você que assumiu uma área, você começa a pensar, o que essa área pode fazer? O que é a minha parte aqui nesse projeto? Porque cada um de nós somos um pedaço da igreja, e a igreja de Cristo vai andar, e vai alcançar pessoas que estavam desanimadas, se animam, e já veste a camisa do exército de Jesus, né? E a obra dele vai ganhando corpo. Aí alguém falou assim, olha, eu posso fazer esse trabalho com jovem. Aí o outro falou assim, eu posso fazer esse trabalho social. Eu começo a pensar em soluções que eu estava passando indiferentemente todos os dias naquele lugar. Nunca tinha preocupado de olhar quem estava precisando, não estava precisando. Mas no momento em que eu deixo de pensar em mim, assim como os discípulos, Pedro, Tiago e João, e falou, tá bom, eu paro o meu trabalho, Jesus, usa a minha estrutura para a sua mensagem para a multidão. Quando a sua vida começa a ceder espaço para Jesus fazer a obra, Ele te capacita. Vocês viram aqui, na palavra que nós lemos, Ele falou, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Então Jesus está preparando o envio, né? Cada um de nós que se dispôs. Mas Ele falou assim, antes disso, Ele soprou sobre os discípulos do Espírito Santo. Então, o Senhor não nos manda de mãos vazias, né? Ele não nos manda para enfrentar leões, né, que nós vamos ter. Não pensa você que nós vamos aqui agora ter o poder do Espírito Santo, não vai ter mais problema. Não, exatamente porque vai ter problema que nós precisamos do Espírito Santo. Porque Ele não nos derrube, para que aquele problema, quando esse problema grande aparecer,
Ao invés daquele crente ficar, Senhor, tem um grande problema, ele vai falar assim, problema? Coitado de você. Você não sabe o Deus que eu tenho. Coitado de você, problema, porque você não vai durar nada. Deus age. Eu não sei como, mas sempre Deus age quando você vê. Cadê aquele problema? Não é verdade? Quantas vezes você não ficou, eu vou morrer? Quantos ficou, não tem mais jeito? E hoje você está aqui. O que aconteceu? Você nem lembra, mas Deus preparou tudo. Deus te deu um renovo, de repente veio uma ideia que você não tinha. Aí você fala assim, eu tive uma ideia. Você teve uma ideia? Não foi o Espírito Santo que foi lá e falou para o teu espírito, faça assim, faça assado? Apareceu uma pessoa, sim, foi por acaso, aquela pessoa ia passando. Ou foi Deus que te colocou aquela pessoa lá. Irmãos, Deus cuida, né? Mas assim, também Deus não pode fazer nada para aquela pessoa que fala o seguinte, para mim, tanto faz, tanto fez. E Deus fala também, para mim, tanto faz, como tanto fez para você. Porque Deus não pode nos abençoar, nos encher do Espírito se nós não tivermos sede. E eu já vou falar, a palavra ter sede, você não consegue beber água só para agradar, vou beber água sem sede, porque não vai, né? Mas se você tiver sede, você vai beber essa água. E a palavra diz que você não vai ter mais sede, que nem aquela mulher samaritana, porque rios de água viva brotarão dentro de você. Você não vai ter mais essas necessidades que nós temos regularmente. Então a experiência, irmãos, que Deus está te chamando para nós, é para que a gente possa nos entender que se você tiver sede e buscar, Deus vai nos encher. Amém?